Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso primeiro. E diga para ela assim: eu quero ter uma vida inabalável. Você quer mesmo, irmão? Quer mesmo, irmão? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, aquilo que o Senhor trouxe para mim, enquanto eu buscava do Senhor algo para que Ele nos ministrasse, é esse: uma vida inabalável. E quando nós pensamos a respeito de algo inabalável, ou seja, algo que é forte, é robusto, é como a rocha, ok? Eu não sei se você sabe, mas a rocha, a pedra, a rocha é um dos materiais mais fortes que nós temos na Terra como matéria-prima. Eu não sei se você sabe também, mas o diamante não deixa de ser uma pedra, um tipo de rocha. Ele é um material que é extremamente forte, inclusive utilizado para cortar a própria pedra. Dani e o Diego estão aqui, não me deixam mentir, que lá na marmoraria, para se cortar uma pedra, uma rocha, é necessário outra rocha. Ou seja, a única coisa que abala uma rocha é ela mesma. É por isso que a palavra, ela traz Jesus como a rocha inabalável. Porque ele não pode ser abalado senão pela sua própria vontade. Ele não pode ser mudado senão pela sua própria vontade. A palavra diz que nele não há sombra de variação ou mudança. E é em cima dele, dessa rocha, que eu e você precisamos construir a nossa vida. Mas há um grande problema. É que ao passo da gente entender, e olha, eu não combinei com o Gabriel, ele fez esse layout aí, tem uma rocha gigantesca, um monte. Apesar da gente saber disso, apesar disso ser muito claro para muitos aqui, existe uma diferença entre nós conhecermos a Deus, saber que Ele existe, saber que Ele é essa rocha inabalável, saber que nele não há sombra de variação ou mudança, e há uma diferença entre nós estabelecermos as nossas vidas nele e construirmos a nossa história alicerçados na rocha. Existe uma grande diferença, porque não é porque nós conhecemos ou sabemos de um lugar seguro para se construir, que necessariamente a nossa construção será lá. Isso vai ser determinado pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 46. O próprio Jesus vai nos trazer um paralelo exatamente a respeito de como nós estabelecemos a nossa vida. E eu quero que você reflita comigo essa noite. Livro de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Acompanha comigo em nome de Jesus e grifa na sua Bíblia. Jesus pergunta àqueles que estavam ouvindo naquele momento, e essa é uma pergunta para mim e para você, irmão, amém? Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo? Em outras versões, por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu mando? Antes da gente dar sequência a esse texto, obrigado, Keniel. Antes da gente dar sequência a esse texto, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta ela assim: por que você chama o Senhor de Senhor e não faz o que Ele manda? Pergunta mesmo, irmão. Não precisa responder, mas ao menos pergunte, porque é uma reflexão para mim e para você. Em nome de Jesus, começa a pensar e a dar liberdade ao Espírito Santo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos render a Ti. Senhor, que os nossos corações, os nossos olhos e ouvidos estejam sensíveis à Tua palavra. Que o nosso coração seja como terra fértil. Deus, que nós estejamos sensíveis à Tua presença nesse lugar. Que
Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar em cada coração. Nós declaramos todo o sofisma na mente, toda barreira, toda altivez, todo espírito maligno, cai por terra agora em nome de Jesus. E tudo aquilo que impede a mim e os seus filhos, Senhor, de entender e assimilar e discernir a Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. E que Teu Espírito encontre lugar e morada nos nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero que eu e você possamos meditar nessa palavra, porque aquilo que Jesus, Ele traz aqui é muito precioso. O texto começa no capítulo 6, verso 46, dizendo: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo? Pois eu mostrarei com quem se compara aquele que veio a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então Jesus vai te dar um exemplo. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eu vou ler de novo. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente deu contra aquela casa, ou outras versões dizem os rios deram contra ela, não conseguiram a abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que constrói a casa sobre o chão, e outras versões diz sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente ou os rios deram contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Em outras versões diz, a sua ruína foi completa. O Senhor Jesus está comparando a nossa vida à construção de uma casa. Eu quero trazer a você alguns detalhes sobre construção. Não sei se você já parou para construir alguma coisa na sua vida, mas todas as vezes que nós vamos construir, é muito importante, antes de começar a levantar alguma coisa, levantar as suas paredes, ou levantar, coisas pelas quais chegarão a estatura grande, a primeiro, segundo, terceiro andar, é necessário lançar sobre a terra, e nesse texto fala sobre a rocha, profundos alicerces. Eu não sei se você sabe, mas quanto maior o prédio que é construído, mais profundo precisa ser o seu alicerce. Mais profundo precisa ser aquilo que vai sustentar todo o peso, toda a força, todo o vento, tudo aquilo que vai incidir sobre aquela construção. Quanto maior é a construção, mais forte precisa ser o alicerce. E a palavra está nos dando como exemplo a vida de um homem que constrói sobre a rocha com profundo alicerce. É como aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Mas eu quero que você comigo, de verdade, diante do Senhor, a palavra é viva. Eu quero que você perceba nesse texto alguns detalhes importantes e que não podem deixar de ser frisados e não pode passar batido. A palavra ela está dizendo, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Se você era da construção, você vai concordar comigo que a gente foge de cavar uma rocha. Porque, irmão, cavar no chão, na areia, na terra, é uma coisa. Mas cavar a rocha, dá trabalho. Pensa que ouvir as palavras do Senhor e praticar é semelhante a alguém que constrói uma casa e lança os profundos alicerces sobre a rocha. Eu não sei, deve ter hoje com a tecnologia alguma construção que lançou alicerce sobre a rocha, mas deve ser muito difícil. Eu não conheço. Talvez os engenheiros e arquitetos aqui presentes podem me ajudar com essa. Mas não é comum. E quando a palavra fala, olha, é semelhante a um homem que lança alicerces profundos sobre a rocha, ela está nos dando um parâmetro do grau de força desse alicerce, do quão forte é essa edificação.
E aí para pensar, e eu quero que você puxa para a sua vida. Entenda que quanto maior é a construção de Deus para você, quanto maior for os projetos, os propósitos, os planos de Deus para a sua vida, maior precisa ser o seu alicerce, mais profundo e mais forte precisa ser o seu alicerce. Mas tem uma diferença, uma característica sobre o alicerce que muitas vezes ele nos tira o ânimo, o interesse. É que quando a gente começa a construir, você fica louco para ver o resultado. Você fica doido para ver as paredes crescerem. Você fica doido para ver as coisas tomarem forma. Mas tem um problema com o alicerce. Ninguém enxerga. É cavando. É para baixo. E parece que nada está acontecendo. A nossa vida não está caminhando. Nós não estamos crescendo. Porque tudo está escondido. Isso me lembra um texto muito importante para mim e para você, que é o nosso secreto, no escondido. A palavra fala que aquele que vai para o secreto e quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Pai que está em secreto, e o Pai que está no secreto te recompensará. Existe uma característica sobre o alicerce, é que ele é construído sobre um lugar que ninguém enxerga. Ninguém enxerga uma edificação do alicerce, porque ela está dentro da rocha, ela está subterrânea. Assim como ninguém consegue enxergar a sua vida devocional dentro do seu quarto, lidando a sós com Deus os seus alicerces. Muitas vezes nós queremos viver o melhor dessa terra, os sonhos, as promessas de Deus, viver a parte boa que Deus tem para dar, e sim Ele tem, mas nós não queremos dispor de tempo e esforço para cavar fundos alicerces. E isso só acontece no lugar secreto. Está dando para entender? Faz sentido para mim e para você? Que alicerce ninguém enxerga. Então não há como você viver grandes coisas que as pessoas possam observar na sua vida. Caramba, e você testemunhar, meu Deus, como Deus tem te abençoado, como a sua vida está embasada e alicerçada no Senhor. Isso só é possível se você tem fundamento na rocha que é Cristo. Se você tem fundos alicerces. Mas a palavra também diz que um homem que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é semelhante ao homem que constrói sobre o chão sem alicerces. Então a gente passa de um cenário, né, onde está sendo construído não só sobre alicerces, mas também na rocha, né, um dos materiais mais fortes que nós temos como matéria-prima, para uma construção que está sendo feita sobre areia e sem alicerce. Então, se você nem constrói, é fácil de entender que uma construção que não tem alicerces, ela é uma construção frágil, é uma construção que facilmente pode ser derrubada. Se você, por exemplo, construir um muro aqui no meio do nada, não fizer nenhuma coluna, nenhuma viga, nada para segurar, você vai colocar tijolo sobre tijolo sobre tijolo, vai colocar concreto e aparentemente é forte, mas se com um pouco de força você empurrar aquilo ali, não tem nenhuma base, ela vai... Então a palavra está dizendo, um homem que ouve a palavra do Senhor e não a pratica é semelhante a esse, que constrói uma casa sem alicerce e sobre areia. Então, se tem uma chave para que nós, eu e você, tenhamos uma vida inabalável, essa é construir sobre a rocha, e a rocha é Cristo. A gente só está seguindo uma interpretação de texto, um pensamento lógico do que o próprio Jesus nos deixou como indicativo de uma vida que não se abala facilmente. E a palavra diz que vem as torrentes, vem a chuva, vem os ventos, e não abalam aquele que constrói sobre a rocha, aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Mas é diferente com aquele que constrói sobre a areia sem alicerce. Ele é abalado, e a palavra diz, a destruição, grande foi a destruição, ou em outras versões, completa. Destruído em todas as áreas. Essa semana, com muita tristeza, nós recebemos a notícia do falecimento de um querido irmão, o irmão Israel. Nós tivemos um culto em
Infelizmente, ele não pôde estar o seu corpo, porque ele faleceu e o diagnóstico último que a equipe médica tinha era Covid. Mas uma coisa chama a atenção: quando o justo, ou quando aquele que está diante de Deus, ele vai para o Pai, ao invés de choro desesperador, no velório nós encontramos alegria e adoração. E eu quero que você pense essa noite. Eu quero usar a vida do nosso irmão Israel, porque ele foi para o Pai com Jesus. Mas como é diferente. Certa vez eu estava no cemitério, nós estávamos velando um irmão muito querido, o Breno. E foi um velório lindo, assim como foi do Israel, com muito louvor, com muita gratidão ao Senhor. Mas naquele dia, também uma mãe estava velando o seu filho que tinha sido morto pelo tráfico, vítima de um assassinato. Querido, aquela mãe urrava, as pessoas, era uma circunstância tão severa que aquela mãe, ela chorava, ela não acreditava, ela se negava, ela gritava. E logo do lado, alguém que foi com Jesus e as pessoas chorando com a saudade, mas alegres e adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nem a morte nos separa do amor de Deus. Enquanto eu estava lá no tempo que nós estávamos adorando pelo nosso irmão Israel, eu estava comentando com algumas pessoas e é uma alegria. É difícil a gente entender esse sentimento. Mas quando nós perdemos um irmão querido, existe uma alegria no coração porque essa pessoa continua viva. Não viva nos nossos corações, como alguns dizem. Ela está viva porque a nossa vida é eterna. Ela só mudou de morada. Então, entenda que a morte não é o fim. Ela é o começo da eternidade. Então, há um alento gigantesco para o nosso coração. Apesar da saudade, entender que um dia encontraremos na eternidade os nossos irmãos e irmãos. E essa é a nossa esperança. Senão, irmão, o que calaria uma esposa que perde seu marido? Ou aplacaria a dor de uma mãe que perde um filho? Sem Jesus, é como uma casa construída sobre areia, sem alicerces, que é destruída. Sem Jesus, querido, eu e você somos destruídos completamente. Mas eu quero que eu e você entendamos esse texto de forma prática. Então, de forma prática, o texto está dizendo aqui, Jesus, naquele momento. Antes da gente prosseguir, eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar pela vida da família do nosso irmão Israel. Você vai interceder pela paz que excede a todo entendimento e pelo conforto do Espírito Santo. Então feche seus olhos. Assim como se você tivesse perdido um parente, um ente querido. Quero que você ore agora, por pouco tempo, pela vida da família desse nosso irmão. Que nós amamos muito, porque cremos que ele vive no Senhor. Mas ore por essa família. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus. Porque mesmo no tempo de luto, nós somos confortados pelo Teu Espírito Santo, entendendo, Deus, que isso não nos separa do Teu amor. Pelo contrário, nos aproxima. Enche, Deus, o coração dessa família, dessa certeza e convicção. Que eles sejam, Deus, como a Tua palavra diz, como uma casa construída sobre a rocha, que não é abalada. Gera o conforto, em nome do Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Queridos, de forma prática, Jesus nesse texto está nos mandando pensar
que aquele que ouve as palavras é semelhante a um homem que constrói sobre alicerces, e aquele que não ouve é semelhante a um homem que constrói sem alicerces sobre a areia. Há uma diferença entre os dois, qual é? Aquele que ouve as palavras e pratica, aquele que ouve e não pratica. Os dois ouviram, os dois tiveram a direção, os dois tiveram o mandato do Senhor, mas um praticou e o outro não. Então a chave para viver uma vida inabalável é praticar aquilo que o Senhor nos ensina, amém? Então eu quero pegar alguns textos que nos fazem entender que eu e você precisamos ser guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo constantemente. Provérbios 16, 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Salmos 43, 3 diz ainda assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, o lugar da tua habitação. Elas me guiarão, diz a palavra. Salmos 25, 5 ainda diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Existem inúmeros textos, e se eu parar aqui para pegar muitos outros, que nos mostram a necessidade de sermos guiados pelo Senhor e dele vir a direção. Então, na verdade, a diferença entre o homem que tem ou não alicerces, que constrói ou não sobre a rocha, é aquele que recebe a direção ou a palavra do Senhor e pratica, e põe em prática ou não. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é receber a direção. Nós precisamos ter do Senhor a direção. E de forma prática, eu quero colocar aqui, exemplificar para que você entenda. Bom, eu tenho decisões a serem tomadas. Aqueles que não são casados, ainda são solteiros, eu ainda preciso me casar. Se esse é o seu caso, você tem uma grande decisão a tomar. Com quem você vai se casar? A palavra está dizendo que o homem pode fazer planos, mas quem dá a direção, quem realmente determina os passos é o Senhor. Então, você tem duas formas de decidir: ou pelo seu próprio entendimento ou vontade, ou pela direção do Senhor. Você está de frente a uma oportunidade de negócio pensando: eu vou abrir um negócio, uma empresa, e eu estou pensando se isso vale a pena ou não, eu largar o meu emprego. Você tem duas formas de tomar essa decisão. Você pode tomar essa decisão embasada no seu conhecimento, aquilo que você acha ou pensa, ou você pode perguntar ao Senhor e ter a direção do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, Ele tem uma forma de nos tratar muito mais personalizada do que a gente imagina. Ele se relaciona, Ele é um Deus vivo que fala e ouve e que se relaciona conosco num âmbito pessoal. Isso quer dizer que não, o Senhor não está ocupado demais, porque o Senhor tem todo o poder. Ele soluciona e fala conosco ao mesmo tempo. Isso para o Senhor é fichinha. Ele criou céus e terra. Tudo que há aqui, tudo é dele. Então, se Ele quiser e fará aquilo que Ele planejou para você, basta você seguir, obedecer e aceitar a direção dEle. Mas o grande problema meu e seu é que muitas vezes o Senhor vem com a direção e nós não damos ouvido. E eu quero que isso desmistifique um pouco no nosso coração, para mim e para você hoje, porque muitas vezes a gente fica se perguntando: tá bom, pastor, eu entendi que eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso praticar aquilo que Ele me fala, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Será que é um trovão? É uma grande voz que vem do céu? É um negócio que vai estremecer o meu quarto? Será? Como é que é, pastor? Porque, beleza, o senhor está me falando aí, mas parece loucura para mim. Vamos lá. Eu e você vamos receber a direção de Deus. Mas eu quero que você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. E eu vou te mostrar a principal forma de receber a direção de Deus. O jeito mais fácil, o jeito que o Senhor já nos deu e que é maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3. Perdão, você pode começar a partir do 16, depois eu volto para o 14. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão
e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu vou ler de novo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, diz a palavra. A primeira e mais fácil forma de eu e você termos a direção do Senhor é a palavra de Deus. Esse texto de Lucas, esse texto que nós lemos no início, ele inicia assim: por que vocês me chamam de Senhor e de Senhor e não fazem o que eu digo? E ele traz um paralelo, olha, aquele que ouve a minha palavra. Apesar de Jesus não estar mais encarnado no nosso meio, ele deixou a palavra dele. E diz a palavra, através do apóstolo Paulo, na carta ao discípulo Timóteo, que essa palavra é apta e inspirada por Deus para nos trazer ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que a gente seja apto e preparado. Então, existem muitas e muitas e muitas coisas que já estão na palavra de Deus, que Deus já nos deu resposta, e muitas vezes a gente está igual barata tonta na nossa vida, buscando uma direção, uma resposta, uma palavra de Deus, só que Ele já liberou. Então vamos voltar aqui para o caso daquele querido ou querida que está doido para se casar. Tem alguém solteiro aí? Levanta a mão, é a sua chance de alguém te ver, te notar. Levanta alto para alguém te notar. Balança, vai, vai, balança, eu aqui. Presta atenção. Deus já deixou muitas e muitas e muitas respostas para esse processo que você está passando. Na palavra. Deus já mandou você não colocar em julgo desigual. Julgo, você sabe o que é o julgo? Julgo é o que se colocava nas costas do boi ou do cavalo para puxar ou uma carroça de trabalho, ou alguma coisa para ser puxada. Julgo desigual é quando um está em uma instância e o outro está em outra. O que vai acontecer? O jugo só vai ficar sobre um, porque o outro é menor e ele não consegue puxar. Isso te sobrecarrega, te desgasta e você vai ser semelhante a um homem que constrói sobre a areia sem alicerce e você vai ser destruído. É o jugo desigual. E aí você fica perguntando: Senhor, mas ele é tão bonitinho, ele é tão lindo, ele parece ser tão legal, mas não serve ao Senhor. Jugo desigual. E muitas vezes a gente só entende jugo desigual para essa questão de ser crente ou não ser crente. Vamos supor aqui que para a tua vida você quer ser um missionário, você quer viajar pelas nações, e a outra pessoa quer ser médica, quer ficar aqui no seu contexto. O médico até pode viajar bastante, deixa eu ver aqui, ele quer ser, sei lá, contador. Contador pode ficar viajando muito? Cadê os contadores aí? Pode não. Você tem seu cliente fixo naquela cidade, você tem que atender. Aí a menina está lá com o sonho de ser missionária, ela conhece um cara que está fazendo contabilidade, nada contra quem faz contabilidade, eu gosto da contabilidade. Pode ser qualquer outra profissão que você precisa estar fixo no lugar. Julgo desigual, não vai dar certo. É como se alguém entrasse no carro com você aqui, a pessoa quer ir para Anápolis e o outro quer ir para Cabralha. E um puxa o volante para Anápolis, o outro puxa para Cabralha. Não vai sair do lugar, sabe o que vai acontecer? Entra nesse puxa aí, pum, os dois batem o carro. Acaba o casamento, é divórcio, e filho que fica para trás. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante a um homem que constrói sobre a rocha, fundo alicerce. Está dando para entender que dependendo da nossa atitude de obedecer ou não a voz de Deus, a palavra que Ele já deixou, a gente vai ter sucesso ou fracasso na nossa vida. Quando a gente fala de uma vida inabalável, é pelo colher de tudo aquilo que a gente semeia. Entenda aqui, pelo amor de Deus, nós temos vários jovens que estão fazendo medicina, cursando medicina. No meu grupão tem uns 3 ou 4. Irmão, alguém vira médico da noite para o dia? Dormiu, acordou, é médico. Não.
Irmão, você tem que estudar, você tem que passar no vestibular, é uma canseira. Tem gente que fica aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos para tentar passar e consegue passar finalmente. E quando consegue, acabou não. Tem um mundaréu de coisa para estudar. O ser humano é complexo. Deus fez uma máquina complexa que sou eu e você. E aí o cara estuda, não sei quantos anos, acho que são 8 anos, né? Chega no final, ainda tem uma tal de residência, misericórdia. Ainda bem que o Senhor não me chamou para isso. Mas se te chamou, você está no teu processo. Cada dia, se essa pessoa não se debruçar no livro, estudar, procurar entender, procurar saber, ela não vai se tornar um médico. No futuro, eu e você somos fruto das nossas semeaduras hoje. Aí você acha que você vai simplesmente gozar das maravilhas, da graça do Senhor, por simplesmente ser o bonitão? Não. Você tem que obedecer e praticar. Senão não tem dádiva certa, querido. Você pode prosperar nessa vida pelo seu entendimento, você pode gozar de muitas coisas e conseguir muitas coisas nessa vida, mas eu quero te alertar, sem Jesus, tua base é fraca, teu alicerce é fraco, e se vier circunstâncias, se você for acometido por um problema, sem Jesus, você será destruído. Pode ser o mais rico que for, pode ser pega qualquer um desses ricaços aí da mídia, pega uma doença que não tem cura, pega uma enfermidade, irmão, dinheiro nenhum paga, nenhum. Entenda que sem Jesus, nossa base é fraca. Não adianta, querido, você achar que vai construir uma vida inabalável sem estar na presença do Senhor todos os dias, cavando um alicerce no secreto, quando ninguém vê. Talvez por conta da nossa geração e por conta de uma geração imediatista, que você clicou, aconteceu, que você clicou, fez, ou uma geração exposta, que todo mundo está vendo a vida de todo mundo, a gente está preocupado mais em que as pessoas estão vendo a nossa vida do que o nosso alicerce. A gente está preocupado mais o que a gente posta na rede social, ou o conceito que as pessoas têm ao nosso respeito, do que cavar o alicerce profundo necessário para ter uma vida inabalável no Senhor. E ao invés de estar gastando tempo com o Senhor, no lugar secreto, cavando profundamente na rocha que é Cristo, nós estamos preocupados com o que é fútil. Presta atenção. Eu comecei esse texto dizendo, o homem está cavando sobre a rocha. Irmão, cavar sobre a rocha é um trabalho ingrato, é um trabalho dificílimo, é um trabalho muito ruim, mas tem uma graça do Senhor. A palavra diz assim, olha, o Senhor dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. E a palavra diz assim, ó, e eu me deixarei ser achado por vós. Quando a gente vai cavar sobre a rocha que é Cristo, não é que a gente com o nosso poder ou a nossa força vai ficar lá marretando e falando, Deus me dá, e aí de tanto cansar Ele vai te dar, não. Quando nós buscamos de todo o coração, Ele se deixa ser encontrado. É como se a rocha se abrisse para você e falasse, filho, vem cá, lança o alicerce sobre mim. O esforço não vem de nós. O esforço todo já foi feito na cruz. Por Ele. Quem furou essa rocha para nós foi Jesus. Foi Ele que furou a rocha. Porque só Jesus poderia chegar ao Pai. Só Jesus poderia nos religar. Só Jesus poderia fazer essa ponte. Com Ele o véu foi rasgado, aquilo que nos separava deixou de existir. E nós podemos acessar o Santíssimo Lugar dentro do nosso quarto.
Aquilo que era intransponível, que era inacessível, que era inalcançável, se tornou alcançável em Jesus. Ele fez o religare. Eu e você precisamos entender que em Jesus tudo se faz novo. Mas, já caminhando para o final, eu quero te fazer entender uma coisa. Obedecer a Deus muitas vezes parece uma loucura. Por quê? Porque por mais que a gente receba a palavra de Deus, há no nosso coração um desequilíbrio em obedecer, uma tendência em desobedecer. Porque a palavra diz que o curso desse mundo, ou a sabedoria desse mundo, para Deus é loucura. Ao passo que diz que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Elas não conversam entre si. A forma que o mundo dita o que é verdade, não é a mesma que Deus fala que é verdade. Então, quando a gente recebe a direção, seja da palavra, seja do Espírito Santo, através da sua oração, seja de um sonho, seja de uma forma que Deus fala com você, seja da sua consciência, isso para nós é difícil de ser feito, porque vai de encontro ao que a gente entende nessa vida. E não sou eu que estou dizendo, não. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 2,14 ainda diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmão, é loucura. Para o que está no mundo é loucura, irmão. 1 Coríntios 3,18 diz assim, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Olha que texto que não faz sentido algum. Lê comigo de novo, 1 Coríntios 3,18, não se engane, se você pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, torne-se louco para que se torne sábio. Ele está falando assim, toda a sabedoria dessa era, da terra, se você acha que você a tem, você precisa ser louco para ela. O que você faz precisa não fazer sentido algum para essa realidade terrena. Só então você vai entender a sabedoria de Deus. O que eu estou pregando aqui, irmão, não é para todo mundo isso aqui virar um hospício, não, irmão. Apesar do mundo ver assim. Existem pessoas que não estão em Cristo, que olham para nós e falam, bando de maluco, bando de louco. Fizeram lavagem cerebral em você, fizeram um negócio, Você está maluco. Por quê? Porque é loucura mesmo. Eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar porque é loucura para aquele que vive absolutamente ser fiel a uma pessoa só. Poxa, se eu posso ter um monte de gente, um monte de pessoas, se eu posso viver de forma que eu quiser, a ficar com o que eu quiser. Esses dias eu estava vendo um vídeo que o filho pergunta ao pai e fala, pai, como é que você se sente sendo casado? Aí o pai sabiamente fala assim, filho, é igual você tivesse pegado o seu tablet e apagado todos os aplicativos e ficasse só com um. Todos os jogos e ficasse só com um. Para o mundo é loucura. É loucura, por quê? Porque tem tantos jogos. Eu posso ter tantos jogos no meu tablet e escolher, hoje eu vou jogar esse, hoje eu vou jogar aquele. É muito legal. Poxa. Mas a sabedoria de Deus diz, não. Você acha que é esperto, mas tu está se lascando. Está dando para entender que aquilo que para o mundo parece loucura, para Deus é totalmente diferente, é o inverso. Olha o que a Bíblia diz sobre o princípio de semeadura. Dá e dá-se-vos-á. É melhor dar do que receber. Olha a matemática de Deus. Enquanto você dá, é uma semeadura para você colher. O mundo vai olhar para você e falar, maluco, besta, tá dando dinheiro para o pastor, tá dando dinheiro na igreja, coitado, bichinho, tá sendo enganado, olha. O mundo vê assim, irmão. Seu pastor é porque eu nasci na igreja. Deus foi me mostrando desde pequeno, mas seu pastor era assim. Ele tinha um pintor
pintava a casa dele antes dele se converter, e ele ficava, rapaz, você vai para a igreja? Eu vou. E você dá dinheiro para o pastor? Eu dou. Mas rapaz, faça isso não. Dá dinheiro para o pobre, faz alguma coisa, mas... Irmão, é loucura mesmo. É loucura. Eu tenho que concordar. Se você pensar com a sabedoria desse mundo, é loucura. Agora, quando você começa a experimentar a sabedoria de Deus, você vai para a palavra e entender, e você vai para o seu secreto, você começa a desfrutar da sabedoria de Deus. Essa é diferente. Presta atenção. Eu vou para a última parte, para que a gente entenda de uma vez por todas como tem uma vida inabalável. Você já entendeu que a diferença aqui, para mim e para você, é se a gente ouve ou não, põe em prática ou não a ordem do Senhor. Amém? Agora presta atenção. Existe uma diferença clara para mim e para você, se a gente está fazendo uma loucura, como o mundo realmente diz, ou se a gente está dando um passo de fé. Presta atenção, essa tarde o Espírito Santo foi me falando algumas coisas e me lembrou de uma frase que Deus tem construído no meu coração. Presta atenção. Se você puder, anota aí. O que distingue um passo de fé de uma atitude irresponsável é a convicção na palavra e na direção de Deus. Eu vou falar de novo. O que distingue um passo de fé de uma atitude irresponsável é a convicção na palavra e na direção de Deus. Pensa comigo aqui, ó. Se você vai tomar uma atitude que parece louca, mas Deus te deu uma palavra, isso é fé. Isso é ousadia. Deus falou com você. Deus, Ele deu a direção. Vai com tudo. Pastor, parece que não vai dar certo. Eu não estou vendo nem o chão, não estou enxergando. Pastor, isso aí é loucura. O quê? Eu entregar essa oferta que Deus me pediu, sendo que eu não vou ter nada depois. Pastor, não faz sentido. O quê? Eu ir para tal lugar que o Senhor me direcionou. Não, lá eu não sei como é que vai ser minha vida, como é que vai ser meu trabalho. Irmão, Deus mandou? Faz. É convicção, fé. Agora presta atenção. Quando nós tomamos as nossas atitudes e as nossas decisões com base naquilo que nós pensamos, achamos, a nossa sabedoria, nós agimos irresponsavelmente. Mesmo que a matemática desse mundo possa ser a melhor possível. Sabe por quê? Porque quando a gente age sem ouvir a palavra do Senhor e praticar, nós estamos edificando algo que vai à ruína. Nós estamos edificando uma casa sobre areia, sem alicerces. E quando vier o vento, quando vier a adversidade, ela vai ser derrubada. O que difere alguém que enfrenta a morte de um familiar com alegria e adoração, ou choro e pranto, é o alicerce. O que difere alguém de enfrentar uma doença terminal com fé em uma cura, clamando ao Senhor, mas vivendo essa vida ainda desfrutando dela, é o seu alicerce. Ou de alguém que enfrenta uma doença terminal de forma entregue e não consegue reagir. O que Deus quer apresentar para mim e para você é uma rocha inabalável, para que eu e você possamos construir uma vida inabalável. E existe para nós descanso. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 26, verso 3. Aliás, eu vou ler rapidamente. Escute aí. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Filipenses 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, diz a palavra. Não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O verso 8 diz ainda: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo que de excelente, eu digo de louvor, pensem nessas coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, ponham em prática, diz a palavra, e receberão, ouvirão e virão em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a colocar a sua vida diante do Senhor. A sua realidade, a sua construção. Talvez você tenha construído a sua vida, a sua história, e você percebeu nessa altura do campeonato que você está sem alicerces profundos. Que você não tem construído o alicerce. Deixa eu te falar uma coisa. A boa notícia é que a obra não terminou. Até o dia do Senhor, ou o dia que eu e você morremos, nós estaremos construindo e edificando as nossas obras e a nossa casa para Cristo. E se a obra não terminou, ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de reformular. Ainda é tempo de parar e aquilo que está errado, colocar no prumo e consertar. O Senhor é a pedra angular. O Senhor é a pedra que traz o prumo correto para a nossa vida, a direção correta. E Ele é aquele que sonda a mente e o coração. Em nome de Jesus, o Senhor está nesse momento passando como uma sonda no meu e no seu coração, para colocar no prumo tudo que precisa ser colocado. Eu quero que você comece a colocar a sua vida diante do Senhor, entregando Ele as estruturas, as bases da sua vida, os alicerces. Quero que você comece a orar diante do Senhor, pedindo: Senhor, eu quero ter alicerces no Senhor. E eu quero que eles sejam profundos na rocha que é Cristo. Senhor, me ensina a alicerçar minha vida no Senhor. Começa a dizer a Ele: Senhor, eu não quero viver essa vida construindo ela sobre a areia, sem alicerces. E talvez o Espírito Santo hoje precisa quebrar e fazer de novo algumas coisas. Assim como a palavra diz que nós somos como o vaso nas mãos do oleiro, que Ele pode quebrar e fazer de novo, assim é o Senhor também na vida de muitos aqui, na minha e na sua vida. Vamos precisar quebrar algumas paredes para lançar alicerce e reconstruir. Muitas vezes, quebrar essas paredes, quebrar esses cômodos que estão errados, é doloroso, é difícil, porque você tem que abrir mão do que você pensou, do projeto que você tinha feito. Talvez você tinha arquitetado a sua vida inteira, mas o Senhor está te dizendo hoje: filho, não é assim que eu quero. A obra da sua vida não é assim que eu quero. Eu quero mudar a planta da sua história. Eu quero quebrar e fazer de novo. Em nome do Senhor Jesus, se você sente que o Senhor precisa quebrar alguns cômodos da sua casa, o Senhor precisa entrar na sua vida, no seu coração e mudar a sua história, eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Enquanto nós adoramos aqui, eu quero que você reflita nessa palavra. Senhor, será que eu tenho praticado aquilo que o Senhor tem me ensinado? Será que eu tenho buscado esse alicerce? Será que eu tenho buscado ao Senhor? Será que eu tenho buscado a direção do Senhor na hora de tomar as minhas decisões? Ou eu estou guiando os meus passos naquilo que eu penso, naquilo que eu acho? Coloca a sua vida diante dEle. Eu vou te dar alguns minutos para orar diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, quebre e faz de novo. Em nome de Jesus, ore a Ele.